Olá pessoal, vamos para mais um vídeo de análise real 2, continuando o nosso assunto de derivada, onde neste vídeo iremos falar de máximo e mínimo local. Bem, antes de falar de máximo e mínimo local, vamos tratar de monotonicidade da função. Então, vamos considerar um intervalo nos reais aberto e uma função definida nesse domínio I para os reais, certo? E lembrando que f de x menos f de c sobre x menos c a gente definiu como a função quociente, ou também quociente de Newton, para x diferente de c e c pertencente a I. Assim, a gente vai definir que uma função f é crescente quando esta função quociente é positiva. Basta observar o seguinte: x maior que c, essa parte de baixo é positiva. F de x maior que f de c, isso aqui é positiva. E o contrário também acontece. F de c maior que f de x, essa parte de cima vai dar negativa. C maior que x, essa parte de baixo vai dar negativa. Negativo com negativo vai dar positivo, certo? E assim você pode fazer análise para todas as outras condições de f de x, f de c e x e c, certo? Assim, a gente tem então que f é decrescente quando q de x é menor que zero, f é não crescente quando q de x é maior ou igual a zero, e f é não crescente quando q de x é menor ou igual a zero, certo? Diante disto, a gente pode então definir o que é máximo local e o que é mínimo local. Primeiramente, máximo local. O que seria máximo local de uma função? Dado um ponto C pertencente ao interior do domínio, certo? Exceto pelas extremidades, disse que o ponto C, f de C, é máximo local da função quando existe um delta maior que zero, onde na vizinhança desse delta a gente não vai ter nenhum elemento maior que f de C, certo? Ou seja, todos os elementos da imagem da função neste intervalo I vão ser menores ou próprio f de C. Analogamente, a gente pode definir mínimo local, sendo que a diferença é que o f de C vai ser o menor valor de todos os valores da imagem da função nesse intervalo I. Ok? Bem, como a gente pode encontrar esse máximo e esse mínimo local utilizando a nossa ferramenta de derivada? Primeiramente, a gente vai enunciar alguns teoremas. Vamos lá. Um deles é: se f de I para os reais é derivável no interior do intervalo I, se existe o máximo local ou o mínimo local em C pertencente ao interior de I, então o f' de C é igual a zero. Ou seja, se o f de C é máximo ou mínimo local, a sua derivada é nula. É isso que está dizendo este teorema nesse intervalo. Bem, vamos para a demonstração. Ora, como a função possui um máximo local em C, por definição, vai existir um delta maior que zero, tal que onde na vizinhança de C, tal que o f de x vai ser menor ou igual a f de C para todo x pertencente a I. Explicitando o intervalo aqui definido por módulo de x menos c menor que delta, a gente pode reescrever da seguinte maneira: c menos delta menor que x menor que c mais delta. Ou seja, a vizinhança de c são todos os valores x entre
C menos delta e C mais delta. Ora, então tem duas formas de se estudar a função quociente neste intervalo. Quando de C menos delta até C e de C até C mais delta, certo? Então vamos lá. Com isso a gente vai ter as seguintes condições para a função quociente. Maior ou igual a zero se para os elementos menores que C dentro do intervalo de C, muito pequeno, e menor ou igual a zero dentro do intervalo de C, só que maiores que C. Seria esta condição aqui. Assim, o limite de Q de x quando x tende a C é zero. Ora, mas o limite de Q de x quando x tende a C, quem é por definição? A derivada de f em C, que é, neste caso, zero. Para demonstrar para mínimo local, é análogo, certo? Basta mudar aqui a definição. Bem, graficamente seria esta interpretação. O C e a derivada de C, como a derivada de uma função é o coeficiente angular da reta tangente, como essa reta tangente está paralela ao eixo x, o coeficiente angular da reta tangente é então zero, certo? Bem, com isso a gente pode enunciar um teorema bastante importante para estudo de máximo e mínimo local, que é o teorema de Rolo. Vamos lá. Vamos pegar uma função f definida no intervalo fechado para os reais e contínua neste intervalo. Se f é derivável no intervalo aberto e f de a é igual a f de b, o que significa isso aqui? Que as imagens de A e de B estão no mesmo nível em Y, certo? Então, existe um C pertencente a este intervalo aberto, tal que f' de C é igual a zero. Bem, vamos para a demonstração. Se f é constante em AB, então, de imediato, a derivada é nula, certo? Para qualquer x dentro desse intervalo aberto. Caso contrário, f' da função é diferente de zero dentro desse intervalo. Como f é contínuo em AB por hipótese, certo? Porque se f é derivável em AB, f é contínuo. Pelo teorema de Weierstrass, quando a gente estudou máximo e mínimo de continuidade, vai existir um C dentro desse intervalo aberto, tal que a imagem de C vai ser o maior valor de todas as imagens dentro desse intervalo aberto, dentro do intervalo fechado AB, certo? Bem, pelo teorema anterior, 4.6, a gente viu então que esse termo SF de linha vai ser zero. Como é que funciona isso geometricamente? Você tem o intervalo AB, então o f de A e f de B são iguais, então eles estão no mesmo nível de Y, certo? E neste caso, então, vai existir um elemento C em que a derivada é nula, ou seja, ele é um ponto de máximo ou ele é um ponto de mínimo. Bem, então com isso a gente encerra o nosso assunto sobre máximo e mínimo local.